Muito se fala de contratação, né? E essa janela abriu mais cedo, abriu no dia 6, mas os jogadores só podem figurar a partir da 17ª rodada e é assim que vamos ver alguns reforços aparecendo aí em alguns clubes, alguns movimentos. E eu vou trazer as movimentações do Vila Nova, algumas opiniões do que eu penso. O torcedor pensa, trouxe reforço, tem que jogar? Calma, cuidado, não é bem assim, mas quando se fala nome reforço, quer dizer que você está trazendo algo para agregar, trazendo algo positivo, que vai trazer mais peso para a equipe, e é assim que eu vejo o movimento do Vila Nova Futebol Clube. Até fiz um conteúdo sobre isso no nosso canal, falando que o Vila agiu mais cedo no mercado do que outros times. O Vila Nova fez um movimento, algo que nunca tinha se visto antes, né? Um movimento de antecipar-se aos seus demais adversários. O Vila Nova sempre buscava e se contentava com o que sobrava de fato no mercado. Tanto que no exemplo 2025 foi claro, buscou jogadores com devido respeito, tá? Ao Retrô, à Aparecidense, jogadores que não performaram bem nos seus times e vieram para cá para tentar a sorte na Série B e não ajudaram e agregaram nada. Então, não foram de fato, reforços, digamos assim. Agora, o Vila Nova faz um movimento muito forte quando vira o tabuleiro lá na segunda rodada. Empata com o CRB na estreia, nos minutos finais, o CRB busca o empate. O Vila Nova busca Guto Ferreira. Aí o Vila muda o tabuleiro, o Vila Nova muda a forma de agir dentro da Série B. O Vila Nova passa uma mensagem para os seus adversários que vai brigar lá em cima. E de fato está brigando, 16 rodadas até aqui, a altura desse vídeo, fazendo 13 delas dentro do G6. O Vila muda de fato a sua história, traz uma áurea diferente para o ambiente. Dentro do Oba foram 8 jogos até aqui, 6 vitórias e 2 empates. Quem caiu lá dentro não saiu vencedor, sempre saiu entristecido, seja ele com empate, como o Atlético e o CRB foram, ou os outros times, Operário, Náutico, agora por último São Bernardo, todos os times que caíram lá foram derrotados. O Vila Nova, que é um excelente mandante, o Vila que tem o segundo melhor ataque, contratou o Igor Cariús, contratou o Igor Meritão, contratou Breno Bora e Douglas Mendes para o setor defensivo e na frente Kaique Jesus. Foram as 5 mexidas já confirmadas e que estão treinando no elenco colorado já há algum tempo e que vão ter a sua estreia, pelo menos no banco, já na 17ª rodada contra o Juventude lá no Frio de Caxias. Muito se fala, e até repercute aqui na imprensa goiana, os reforços, quem entra, quem sai, já tem que entrar de imediato. Calma, cuidado. O Vila Nova tem que fazer uma boa gestão de grupo. E o Guto Ferreira ele é muito inteligente para fazer essa tal gestão de grupo. E essa gestão ela passa muito por você valorizar aquilo que os jogadores estão entregando até aqui. Imagina você está entregando liderança, bem ou mal está performando, e você está resgatando a confiança de alguns jogadores. Aí chega o Igor Cariús, por exemplo, chega o Igor Meritão e ocupa seu lugar já de imediato. Eles estão passando por um período de treino, entendendo como é as jogadas, entendendo como o Guto Ferreira está fazendo. Por isso que o Vila saiu na frente, não por ter já anunciado primeiro, mas por ter trazido os caras para treinarem 2, 3 semanas. Você vê jogadores como o Cariús, que chegou aqui já 2 semanas e meia. Você vê um Douglas Mendes, que já chegou tem 1 semana e meia. O Meritão, que chegou dia 30 de junho. Você vê um Breno Bora, que já chegou tem 3 semanas. Então jogadores, Kaique Jesus igual. Jogadores que já estão entendendo e adaptando a forma de jogar, a forma de treinar, a intensidade, jogar modo da Vila Nova, ambiência do estádio, ambiência de grupo, convivência, almoço. Então isso é muito importante. O Vila sai na frente nesses detalhes pequenos. E esses jogadores eu vejo que não vão entrar no time titular, pelo menos por esse jogo lá em Caxias. Eu vejo que o setor que pode ter uma pequena mexida, seja de imediato, por lesão ou pela uma partida ruim do Anderson Jesus contra a equipe do São Bernardo, seria no sistema defensivo. O Douglas Mendes não pode, por causa da janela ser internacional, só abrir mesmo de fato depois do dia 20 de julho, mas o Breno Bora, que é um jogador que veio do Campeonato Paranaense, que é literalmente uma aposta, uma divisão acima que ele vai jogar a Série B, né, pela primeira vez, pode entrar ali e ser o setor defensivo o ponto que de primeiras mudanças, digamos assim, né, o ponto-chave que pode acontecer essas primeiras nuances aí de alteração. Exceto isso, não vejo o Igor Nathan Camargo perdendo suas posições para o Cariús nas alas. Ele pode entrar aos poucos, pode ser um fato novo dentro da partida. Nathan Camargo vem por dentro, estica um Rainer ali para a linha ofensiva e traz um Cariús, tira um volante. Não, o William Maranhão está fora, como esteve contra o São Bernardo. Traz o Meritão, mas mantém a estrutura que começou contra o São Bernardo. João Vieira, Marquinhos Gabriel jogando muito bem. Jogadores que podem agregar ali. Não, eu vou trazer o Nathan Camargo para dentro, como foi, né, nesse jogo contra o São Bernardo e deixa o Rainer na direita. Não, eu vou entrar com o Meritão, porque ele é mais composto no jogo aéreo, um jogo que pede muita agressividade. Eu vejo que esses jogadores que chegaram não vão entrar titular já na 17ª rodada. Podem ser um fato novo dentro do decorrer da partida. Agora, são contratações
muito boas do Vila Nova. O Vila hoje ele tem uma versatilidade e eu trago essa versatilidade, esse dedo do treinador que faz algumas mudanças dentro da partida de posicionamento que fazem com que o Vila fosse vitorioso contra o Operário. Eu trabalhei naquele jogo, o Vila Nova estava empatando em 1-1, desce para o intervalo, ele tira o Igor que estava tendo dificuldades de marcar o Berto e traz o William Formiga que anulou por completo até que o Berto saísse depois de 20 minutos de jogo. O Vila adianta o João Vieira na partida, sabe? Então assim, ele traz o Dudu para dentro do campo de trabalho, então foi muito importante essas nuances aí que o Guto Ferreira está fazendo e está tendo dentro do seu elenco, nuances que ele consegue fazer alterações. Contra o São Bernardo mesmo, ele entrou com o Natan Camargo por não ter o William Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel, e de repente ele traz a nuance de ter o Rainer na direita. Dentro do jogo ele adianta o Rainer por último terço, e aí dentro do jogo ele faz essa mudança, mesmo dentro da partida, adianta o Rainer, traz o Natan Camargo de novo para a lateral, põe o Dudu ou o Enzo ali dentro do jogo, nesse caso foi o Enzo, né, que entrou bem, cortando alguns lances. Então é importante, é bacana essas versatilidades. Ele pode fazer isso com o Cariús, por exemplo, adianta o Rainer, tira o Natan Camargo do meio, põe o Cariús, tira o João Vieira por estar às vezes cansado, traz o Meritão. Não, o Igor não tá bem no jogo, Cariús, faz a esquerda para mim, ele vai fazer. Kaique Jesus é uma peça a mais, o Rafa Silva ainda tá lesionado, é um agregar a mais. Rian, Janderson, o Rian volta pro jogo contra o Juventude, o André Luiz. Então assim, o Kaique Jesus tem a oportunidade, o Breno Bora vê a possibilidade de entrar num time que toma muitos gols ainda, vê Anderson Jesus oscilando, voltou de lesão. As contratações do Vila não foram boas só por ter saído na frente, mas sim por ter tido os nomes certos, no momento exato, e já chegaram de forma antecipada a estar trabalhando. O Vila Nova, ele está fazendo uma campanha muito regular, muito sólida, do jeito que ele está construindo, pautado na sabedoria, na excelência de cumprimentos dos seus ordenados, de cumprimentos de premiação, de um treinador que entende a competição. O Vila Nova está caminhando para aquele time que está perfumando o cheiro de acesso. Pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Esse ano tem uma particularidade, só sobem 2 direto e os outros 4 vão para um playoff. Mas o Guto Ferreira vai conseguir entregar esse time pelo menos entre os 6 primeiros colocados. E até fiz em outro material, o que o Vila está construindo nesses últimos anos, 23, 24, 25, é de um time que está incomodando os times lá na parte cimeira. Não se fala desse Vila Nova quando entra na Série B em permanência. Se fala sempre em G6, G4, G2 e é o que o Vila vem entregando. Então eu vejo um Vila Nova forte, um Vila Nova consistente, que com reforços não precisa necessariamente colocá-los de titular já, mas que vai trazer um corpo competitivo maior, vai trazer uma nuance dentro do jogo para o Guto poder fazer algumas alterações, jogadores que estão entendendo como é a forma Guto de trabalhar, jogadores que estão entendendo como é a forma do Vila Nova treinar, forma do torcedor agir e conhecer o time que você está trabalhando, a estrutura, os jogadores, a comissão técnica, tudo isso favorece e eu vejo o Vila Nova chegando muito à frente dos demais. Eu vejo clubes contratando, o jogador chega num dia e já joga no outro, nem sabe jogar ensaiada, não comunica com os jogadores. Agora, o fato do Vila já ter trazido esses caras, treinando há algum tempo, o Vila com certeza está saindo na frente, não só pelo anúncio dos nomes, mas sim por já trazer ele para a ambiência, para o seio de trabalho no seu dia a dia. Fechou? Reforço sim, não quer dizer que tem que ser titular já. Cabe ao Guto fazer esse manejo, que faz muito bem, de estruturação do corpo, de estruturação de um 11 inicial e que eles vão ser importantes ao longo da caminhada. Restam mais de 22 jogos ainda, 17ª rodada ainda vai acontecer quando a altura desse vídeo, então tem muita competição para que os jogadores possam performar e ajudar. Todo mundo vai ser importante, então calma, cuidado, reforço sim, mas não quer dizer que chega para jogar já de imediato. Essa entrada vai ser gradativa aos poucos. Forte abraço, fiquem com Deus e não deixe de deixar o like, se inscreva no nosso canal, fico feliz, estamos próximos dos 10 mil inscritos, um número para mim que significa muito e eu vou ficar contente de ter sua inscrição nova, ajudando a aproximar desse número de 10 mil. Eu sou o Danilo Dias e sempre trago análise da forma clara, uma forma sempre sincera, respeitosa às instituições, às pessoas, mas sim baseada em dados, em técnica e aquilo que eu vejo do futebol. Valeu, forte abraço e muito obrigado por vocês estarem até aqui nesse vídeo.